Bom dia, moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Fundamentos de Administração. Então, vou chamar a nossa vinheta para a gente iniciar nossos processos aqui. Legal, moçada. Na última aula, se vocês se lembram, a gente parou aqui nesse debate entre o jeitinho brasileiro, tá certo? Vimos lá o filme do Canal. Além disso, a gente viu alguns outros conceitos sobre eficiência e eficácia, né? Além de rever da aula inicial a questão da evolução, na verdade, da gestão na linha do tempo, ok? Então, basicamente, a gente viu isso. E hoje, gente, a gente vai ver algumas coisas interessantes, né? Ainda analisando esse perfil do gestor, tá certo? Para que a gente possa discutir e descer mais a nível de detalhe, tá? Uma das coisas importantes é o contexto que a gente administra empresas e negócios aqui no Brasil. Então, desculpe, gente. Uma das coisas, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Beleza, vamos lá. Então, uma das coisas importantes, gente, é que assim, o nosso contexto ele é único, né? Ele é diferente de outros países, mas isso impacta de maneira direta a ação da gestão em qualquer negócio, tá certo? Então, por exemplo, uma elevada carga tributária. O Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo. Cerca de 35,1% do PIB é arrecadação de impostos, gente. Tá certo? Ou seja, tudo em cima de 35% do que a gente produz, né, é imposto. Então veja como isso tem um peso danado, né? Então eu até brinco, a gente sempre tem um sócio, além daqueles que a gente escolhe para ser sócio da gente nos nossos negócios, que é o governo, porque ele tem esse percentual enorme, não tem como fugir, ok? O que mais que ele tem também, que a gente encontra hoje, né, na gestão do dia a dia dos negócios? Um elevado custo de financiamento. A taxa de juros real brasileira é uma das maiores do mundo, o que torna o custo de financiamento muito elevado para as empresas. O Banco Central estima que 30% a taxa média de crédito das empresas. 30%, gente. Isso aí é histórico, tá certo? Esse dado é histórico. Mas fala a verdade, quer dizer, então você tem um sócio que é o governo, você tem uma dificuldade enorme de financiamento, porque você paga uma taxa de juros enorme em cima disso, ok? Além, como se não bastasse isso, você tem uma burocracia enorme e muitas vezes ineficaz, tá certo? A burocracia brasileira obriga os gestores a estarem mais concentrados com formalidades do que com a condução dos seus negócios. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ocupa a posição de 129 no ranking mundial da burocracia. Então, nós temos uma burocracia enorme ainda e ela é ineficaz. Muitas vezes. Então, por isso que eu falo, qual é o problema? Ela descola, na verdade, o que? A atenção do gestor. O gestor precisa ficar prestando atenção em detalhes para fazer o seu negócio andar, quando deveria estar preocupado com outras coisas mais importantes na geração de valor. Né? Mas por quê? Porque a burocracia obriga a isso, ok? Além disso, gente, a gente tem uma produtividade reduzida. Então, esse é um grande problema. Culturalmente, né, não é que a gente não trabalha, fala, o brasileiro não trabalha, não é isso. Mas nós não temos uma produtividade, efetivamente, né, que é produzir mais por hora trabalhada, vamos colocar assim para vocês entenderem, né, do que os outros países. Né. Nós temos uma redução em relação aos americanos da ordem de 20%. Né? Nós produzimos a menos 20% a nossa produtividade em relação à produtividade americana. Então veja como isso tem um impacto danado. E você, gestor, vai estar lidando com isso no dia a dia. Tá certo? O que mais, gente? No Brasil, 50% dos novos negócios falham nos 2 primeiros anos de atividade. E as principais razões dessa elevada mortalidade empresarial, né, que vocês podem pegar em todos os estudos do Senai, Sebrae, está assim, à disposição. Então, a mortalidade empresarial nos 2 primeiros anos é uma coisa absurda, tá certo? E o que é pior, tudo isso por falha gerencial, principalmente na concepção do negócio, gente.
É uma coisa absurda. O cara pensa que tem um negócio na mão, que ele está enxergando que as pessoas vão vir para comprar dele depois, quando as pesquisas, às vezes, um pouquinho mais de detalhe mostrariam o contrário. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente erra muito na abertura de novos negócios. E o que é pior, né, a gente tem cada vez mais gente sendo lançada a ter que recorrer a criar negócio próprio, que às vezes não tem emprego, né? E aí é um desespero, porque o cara gasta o pouco que tem naquilo que não deve, né? Então, cuidado, gente. Por isso que eu falo para vocês, é um cenário que a gente está inserido e não tem como fugir. O que mais? Os custos de uma administração ruim não se limitam a um desperdício de recursos financeiros e materiais, mas também a elevados custos para a sociedade. Então, galera, tem mais essa também. Não é só você perder. Eu vou tentar montar um negócio e me ferrei, me quebrei todo. Não, isso tem um custo para a sociedade também, né? Muitas das vezes você colocou gente dentro do sistema, você colocou fornecedores, você acabou quebrando, não pagando esses caras. Tudo isso tem um custo, gente. E o próprio governo que deixa de arrecadar, mesmo que a arrecadação seja questionável. Mas o fato é esse, quer dizer, você deixa um ônus muito grande quando você não é eficaz, na verdade, no seu processo de montagem de negócio. Ok? Por outro lado, uma vez que quase todas as pessoas trabalham em organizações, em algum momento da sua vida serão administradas ou irão administrar o trabalho de outros, que é o que eu tenho comentado com vocês. Então vocês, gestores, né, se ainda não são, serão em algum momento. E é bom que a gente esteja preparado para isso, gente. Tá? Então, isso é de uma importância assim, fundamental. Ok? Galera, o que mais? Quais são os desafios de ser gestor? Puta, tem um monte, né? Tem um monte. Aqui no Brasil, então, a gente tem uma infinidade. Mas vamos lá. Fora todos esses que eu já falei para vocês agora, né? Primeiro, é um trabalho complexo e difícil. Por quê? Porque você, gestor, na verdade, tem que fazer N papéis. Como eu falei, vestir vários chapéus ao mesmo tempo, né? E ir trocando esses chapéus, né? Porque você é uma exigência, na verdade, da situação, né? Então você vai ser gestor, professor, pai, advogado, psicólogo, né? Muitas vezes, várias vezes ao dia, tá certo? Gestor financeiro, você vai ser alguém que vai fazer a ponte de ligação com o governo dentro do teu business, enfim, tem N coisas que acontecem o tempo inteiro, além daquele de cuidar do cliente, né, e das pessoas que te representam lá para fazer o teu produto ou serviço chegar na mão do cliente, tá certo? Além das pessoas que estão dentro da sua organização. Então vejam como é um escopo maluco aqui no país, tá certo? A gente tem esse tempero a mais. Por isso que eu falo que é o jeitinho brasileiro, na verdade, a gente acaba talhando isso com muito ralo, na verdade, muito suor, tá? O que mais? Tem que lidar com pessoas com diferentes experiências, personalidades e conhecimentos. Então, como eu falei para vocês, gente, nós lidamos com pessoas únicas dentro de qualquer organização. Em essência, o mundo tem 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões de pessoas, e não há uma pessoa igual à outra. Quando você recruta alguém, quando você traz alguém para dentro da empresa, você vai lidar com essa diversidade, né? E são várias pessoas, dependendo do tamanho da sua organização, são várias pessoas que vão compor seu time de trabalho. Então, são experiências diferentes, personagens diferentes, conhecimentos diferentes, e que você precisa interagir e tirar o máximo disso, como gestor. Então vejam o desafio que é proposto a você. Tem que conseguir motivar, além de tirar isso tudo, tem que conseguir motivar os subordinados em ambientes de incerteza e em permanente mudança. Muitas vezes, vocês passaram por isso agora, né? Entramos aí num processo de Covid, né? O risco de vida tá inerente no momento atual, a partir do momento que você põe o pé para fora de casa, né? E se você não põe o pé para fora, alguém pode vir aqui na tua casa e te contaminar também. Então vejam como há uma dinâmica muito doida nesse sentido, e que isso resvala em você, gestor, porque as pessoas estão expostas a isso. Fora aqueles momentos em que a própria empresa, na verdade,
sente dificuldades, né, passa por um momento ruim, né, e as pessoas sentem isso, sabem que estão vivendo isso e tem que lidar com isso, e tem que achar motivação nisso, nesse sentido. Né? Saber, fazer com que as pessoas busquem a automotivação e falar, olha, temos que superar essa história. E cabe a você, gestor, fazer esse trabalho. O que mais? Tem que tomar decisões difíceis relativas à distribuição de recursos escassos. Gente, gestão no Brasil, né, não é aquela coisa, se dão uma carteira cheia de dinheiro e sai fazendo. Não. Fazer gestão com dinheiro fácil é uma delícia, já fiz. Já tive a oportunidade de trabalhar em empresas que eu tinha um budget espetacular. Eu pintava e bordava com dinheiro, por quê? Porque dava resultado, gente. E assim, fazia coisas espetaculares mesmo. Agora, não é a realidade. A realidade é você ter um budget muito aquém da tua necessidade. Né? Para quem não conhece a palavra budget, desculpa, gente, eu estou usando um termo em inglês. Budget é orçamento, tá? Então, toda vez que você tem uma equipe e tal, tem um orçamento para você gastar lá durante um semestre, um ano, dependendo da empresa, como é que ela faz a gestão disso, né? E dá na mão do gestor para o gestor poder justamente, né, ter esse recurso para poder fazer as aplicações difíceis. E na maioria das vezes, gente, o recurso é sempre menor do que a necessidade. É como eu brinco, né? O cobertor é menor do que o santo, tá? Então você vai ter que saber lidar com isso. Né? O seu sucesso depende do sucesso dos outros. Então, moçada, essa frase é mágica. Lembre-se, né? Por isso que você tem um desafio hércules, porque você tem que lidar com todos os stakeholders de fora da empresa, com todos os processos dentro da organização, com todas as pessoas dentro da organização, com as pessoas de fora da organização, olhar para o teu time de trabalho e olhar e entender que o seu sucesso depende do sucesso deles. Então, vejam como isso é um desafio enorme para nós que somos gestores. E a gente tem que fazer esse show acontecer, tá certo? Não tem outro caminho. Não tem como cortar caminho, não dá. Não tem, infelizmente não tem, gente, tá? Então, que mais, né? Vamos pensar assim, bom, então os desafios são grandes, mas quais são os benefícios, né? Você que é gestor, você ganha um espaço diferente na organização, porque você tem um papel importante a cumprir ali dentro. Então as pessoas, quando você faz bem o seu papel de gestor, as pessoas te respeitam, né, pelo seu conhecimento, pela sua palavra, pela pessoa que você é, né, e abrem espaço, muitas vezes até na própria vida pessoal. E aí, por isso que eu falo que aí fica muito gostoso, porque você tem uma relação ampla, não só dentro do ambiente de trabalho, mas para fora também, tá certo? Gestores de qualidade são uma mercadoria rara no mercado, logo os melhores são bem pagos. Isso é uma verdade, tá certo? Porque hoje o que mais se procura são bons gestores, e é uma raridade. Então quando aparece um cara bom, gente, né, é pago com peso de ouro. Né? Podem ter toda a certeza que o desafio funciona dessa forma, é bem interessante, tá? Então, por isso que vale vocês investirem no esforço contínuo agora para se tornarem bons gestores, tá? O que mais? Recebem reconhecimento de status tanto da organização como da comunidade, que isso é bem bacana, né? Tem a possibilidade de trabalhar com pessoas, com uma variedade enorme de pessoas, às vezes uma variedade enorme de lugares e países, né? Você como gestor, de repente você vai sair, vai assumir um novo desafio numa outra área do país, ou um outro país com outras pessoas dentro da mesma organização. Então é espetacular isso, gente. Isso é sensacional. Né? E o que agrega para você como ser humano é uma coisa única. Né? E tem a oportunidade de pensar criativamente, de inovar e de utilizar a imaginação. E acho que esse é o grande barato. Né? Apesar de toda essa carga que você tem de trabalho, você tem a possibilidade, na verdade, de se reinventar e reinventar o negócio. Então, usem e abusem disso, gente. Porque, assim, as empresas estão atrás disso. Atrás de gente que consiga realmente fazer a diferença. Tá bom? O que mais, galerinha? Né? O que é você ser gestor nesse contexto contemporâneo? Gestores precisam desenvolver uma visão global do mundo de negócios, é fato. Por quê? Porque o que acontece lá fora, gente, vai vir para cá, é só uma questão de tempo. Os administradores necessitam entender diferentes modelos culturais. E é fato, por quê? Porque você vai se relacionar com o mundo inteiro. Desde 1990, gente, a globalização quebrou essas barreiras. Nós estamos o tempo todo lidando com gente de fora, tá certo? Então, você precisa estar pronto para isso. As organizações devem ser flexíveis e rápidas. Por quê?
porque o mercado é extremamente ágil, ele muda muito rápido. E se você não for flexível e rápido e ágil tanto quanto o mercado vai na frente e você vai ficando para trás. E o que é pior, o seu cliente vai ter alguém ali o atendendo melhor que você. Então, fiquem atentos a isso. As redes e o trabalho em equipe tendem a substituir a tradicional hierarquia rígida, e é verdade, tá certo? Já substituiu, na verdade. Isso não, como eu falo, hoje você tem uma boa rede social, né? Tem uma boa equipe de trabalho, né? Te facilita um monte, né? Do que aquelas antigas estruturas rígidas em que eu fui criado. Eu posso falar isso com vocês. Eu vi o melhor desses dois mundos. E esse, sem dúvida, das redes e do trabalho em equipe, ele é ímpar, tá? Necessidade de uma força de trabalho mais qualificada, isso, gente, é fundamental. Aí fica o conselho, né? Vocês vão trabalhar até trabalhar e estudar, porque precisam buscar conhecimento, né? O resto de suas vidas. Tenho certeza disso, gente. E não olhe isso como uma obrigação, olhe isso como um prazer. Porque nada melhor do que você ter conhecimento, saber lidar com as coisas. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, gente. O foco deve ser na satisfação dos clientes, quer dizer, eles é quem mandam sempre, tá certo? E cada vez maior a importância da ética nos negócios. Então, você precisa ter esse cuidado. Porque se você quiser agir pelo caminho mais fácil, você pode estar pisando em alguma linha da ética que não é permitido. E aí você é pego, gente. E aí, desculpa, você pode ter sido o melhor gestor do mundo, mas uma vez que você atravessou a linha da ética, tudo aquilo que você construiu vai por água abaixo. Ok? E aí, gente, a gente vai entrar agora no nosso case, né? Nosso primeiro estudo de caso, né? E o estudo de caso, na verdade, é a história do Roger Agnelli, que é outro grande gestor, né? Eu queria mostrar um pouquinho da história do Roger Agnelli. Vou passar 2 vídeos para vocês agora na sequência, para vocês fazerem um estudo de caso, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui e botar o primeiro vídeo, né? E aí vocês vão ver, vão conhecer um pouquinho melhor quem foi o Roger Agnelli, tá bom? Vamos lá, vamos para o primeiro vídeo. RBC News, livre de fake news. Apoio, Instituto Tarcísio Dias. Sabem que a Vale foi privatizada em 1997 no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas poucos sabem que o governo indiretamente controla a empresa através de fundos de pensões e acordos com o Bradesco. No dia 14 de março de 2011, Roger Agnelli, então diretor da Vale, enviou uma carta a Dilma alertando sobre a corrupção na cidade de Paraupebas, que era administrada pelo prefeito petista Darcy Lerman, que posteriormente migrou para o atual MTB. Roger Agnelli denunciou diretamente à presidente Dilma Rousseff a pressão de um grupo de servidores públicos e agentes privados sobre a Vale, para dela obter vantagens. Aparentemente, a presidente não adotou qualquer providência. A campanha pela saída de Roger Agnelli da presidência da Vale, cargo que o executivo ocupava desde 2001, começou ainda em 2008, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Até aquele momento, o presidente e Agnelli mantinham uma relação próxima. O ex-executivo da Vale era um homem excelente nos negócios. Havia colocado a Vale no 3º lugar do ranking das maiores mineradoras do mundo e gerado mais de 100 mil empregos durante sua gestão. Agnelli fez a Vale ultrapassar a Petrobras em valor de mercado em 2010, algo inédito para o mercado. Uma empresa que vende aço valer mais que uma petrolífera. Em uma entrevista no Roda Viva em 2011, o ex-prefeito de São Paulo, Kassab, havia comentado que a demissão de Agnelli foi um erro grave do governo petista e o tempo iria dizer quem estava certo.
Então há um caso que eu acho que delimita certas fronteiras ideológicas, programáticas, que é a demissão do presidente da Vale, Roger Agnelli. O senhor escreveu no artigo publicado ontem na Folha que o senhor, vou ler aqui rapidamente, acreditamos na democracia e na liberdade no exercício legítimo das forças do mercado, na atuação de um Estado ativo e cumpridor de suas ações sociais. O que aconteceu foi o seguinte, houve uma demissão por excesso de competência. O Roger Agnelli fez tudo certo, foi demitido. O senhor acha que o governo agiu bem? Olha, esse é o desafio de quem é eleito. Quando eu me elegi prefeito de São Paulo, eu ganhei de parte da cidade de São Paulo uma delegação para indicar os secretários, indicar os presidentes das empresas e ao final dos 4 anos eu serei cobrado na cidade pela equipe que eu compus e pelos resultados que eu apresentei para a cidade de São Paulo. Indicar os presidentes das empresas estatais. A presidenta Dilma e o seu governo, elas têm essa condução e essa delegação. Mas a Vale não é estatal. Pessoalmente, mas tem uma participação forte do governo. Mas precisou do Bradesco, senão não conseguiria. Ponderou com o Bradesco e conquistou o voto do Bradesco. Então o senhor é a favor? Não, eu sou contra. Eu considero essa demissão um equívoco, porque é um grande executivo que estava apresentando bons resultados para o Brasil. Então eu discordo dessa mudança. O tempo vai mostrar se o governo acertou ou errou. Eu acho que errou. Em 2015, sem Agnelli, a empresa assistiu à sua maior tragédia natural da história, quando uma das barragens da Samarco, subsidiária da Vale, rompeu e fez um enorme estrago na região de Mariana. No dia 19 de março de 2016, o executivo sofreu um acidente de avião na zona norte de São Paulo e faleceu. E a aeronave não tinha caixa preta, e sendo assim, não será possível investigar precisamente as causas do acidente. Muitos já dizem que a morte de Agnelli é um novo caso de Celso Daniel, por ele já ter denunciado o escândalo de corrupção do PT no passado. Mas, independentemente das coincidências que levam a essas teorias conspiratórias, a intervenção do Estado na Vale foi um erro. E esse erro talvez não evitaria a morte do executivo, que morreu por um acidente. Mas nos casos de Mariana e Brumadinho, poderiam ter sido diferentes se Agnelli não tivesse sido demitido. Legal, moçada. Deu para vocês terem uma ideia aí um pouquinho da história do Roger, mas eu queria trazer mais um vídeo rápido, tá? Mais 5 minutinhos de vídeo, para vocês darem uma olhada na visão que esse cara tinha, né? Porque a gente, como gestor, precisa ter essa visão estratégica. Ele fez muito negócio com a China, no momento que a China não era ainda essa coqueluche que era toda hoje, não, em termos de mercado. E olha o que ele já falava naquela época, gente. Prestem atenção. Vamos ver o vídeo. Muito obrigado pelo convite, me sinto extremamente honrado de fazer parte dessa sessão de um assunto que eu particularmente gosto muito de tratar, que é China, né? O que está acontecendo com a China? Eu participo de alguns conselhos de administração fora do Brasil, empresas multinacionais, empresas muito grandes, que têm uma atuação muito forte na China, e toda semana que tem a reunião de conselho, a grande discussão em todas as empresas é o que está acontecendo com a China. Para onde vai a China? A China está desacelerando, a China vai entrar em recessão, não vai entrar em recessão. Nos anos que eu fui presidente da Vale, eu brincava com os jornalistas e sempre dizia que todo dia eu rezava para a China, né? Porque a China era realmente um algo mais que estava beneficiando enormemente o setor de mineração e outros setores. Eu diria hoje que o mundo inteiro reza pela China. O mundo inteiro reza pela China. Então a gente fala assim, tá fraco, tem que rezar um pouco mais, mas aí tem um ponto que eu acho interessante nessa discussão toda. Todo mundo fala, poxa, a China está com problemas. Realmente a China tem um monte de problema. Agora, os Estados Unidos tem um monte de problema. O Japão tem um monte de problema. A Europa tem um monte de problema.
A América do Sul também tem um monte, nós também temos um monte de problema. Agora, o que eu acho interessante na China, e eu sempre coloco isso de forma bastante clara, é que os chineses sabem o que eles estão fazendo. Eles têm planejamento de longo prazo e eles seguem rigorosamente o planejamento feito. A cada 5 anos, ou anual, ou 20 anos. Eu participei do conselho do prefeito de Xangai, e o planejamento era o planejamento de 25 anos. Quer dizer, Xangai, há alguns anos atrás, ela estava projetando em se tornar, em 25 anos, o capital mundial do sistema financeiro. E essa é a linha que eles estão seguindo. Então, com esse planejamento de longo prazo, com essa disciplina de executar o planejamento, o que aconteceu com a China nos últimos 30 anos, ou nos últimos 20 anos? A cada 3 anos, a China cresceu uma Alemanha. A cada 3 anos, a China cresceu uma Alemanha. E agora, o que vai acontecer com a China? Vai reduzir o crescimento de 7,5%, 8%, ou seja, para 6,5%, 6%. Ela vai crescer uma Alemanha a cada 4 anos. Vai continuar crescendo. Aí a gente coloca olhando a China e diz o seguinte: poxa, a China está decepcionando em termos de crescimento. Mas veja, nesses últimos 20 anos a China montou basicamente um parque industrial invejável, com escala em todas as indústrias. Ninguém tem escala para competir com a China, porque a China tem um mercado interno muito forte e eles exportam. Eles tornaram hoje grandes exportadores em tudo e são os maiores importadores em tudo também. Quer dizer, eles estão dentro do contexto global, de uma economia global. Eles conseguiram trazer a China de uma economia fechada 30 anos atrás para uma economia hoje, uma economia de mercado, uma economia muito mais aberta, com muita coisa para ser feita, com muitas reformas ainda a serem executadas. No entanto, eles sabem o que eles vão ter que fazer. Eles sabem também que no ritmo que eles estavam crescendo 12% ou 15% ou 13% ao ano, depende da estatística que se pega ou que se possa acreditar na China, não teria petróleo para abastecer eles, não teria carvão para abastecer eles, não teria minério de ferro para abastecer eles, não teria comida, soja, um ritmo de crescimento fortíssimo. E o pior de tudo isso, causou um problema que hoje é o maior problema identificado pelo governo chinês na sociedade chinesa: poluição. Identificado. Absolutamente. Por quê? Cresceram em aço, cresceram em tudo. Na questão agrícola, por exemplo, até poluição, solo contaminado por agrotóxicos mal utilizados e tudo mais. Então, eles têm um problema de alimentação, que eles chamam de food security. Não só eles, mas outros países, mas principalmente na China. Por isso que eles estão se posicionando fortemente na indústria de alimentos no mundo inteiro, comprando tecnologia. E eu acho que um ponto importante quando a gente fala da soja... Ok, gente, vamos lá. Depois eu coloco a continuidade, mas acho que já deu para vocês perceberem o nível de profundidade que esse cara, a nível estratégico, como é que ele consegue entender todo esse contexto que está fora do país e as implicações que isso traz para os nossos negócios aqui. Numa época que ninguém se falava em China ainda da forma como se fala hoje. Então vejam como esse cara tinha um olhar muito apurado para negócios. Depois eu vou colocar o endereço desse vídeo, porque vale a pena assistir até o final, gente. É realmente sensacional, tá bom? Então, queria agradecendo para vocês essa nossa aula de hoje, tá certo? A gente continua essa discussão na nossa reunião presencial, tá certo? Então, vai ser super tranquilo. Acho que a gente vai conseguir visualizar bem essa questão da importância do olhar, desde o olhar estratégico até as ações operacionais que o gestor precisa fazer, tá bom? Então, a gente continua esse papo e eu deixo aqui a vinheta e agradecendo mais uma vez a presença de vocês nessa nossa aula e aguardando até a próxima e agradecendo mais uma vez esse olhar e a presença de vocês. Forte abraço a todos, gente. Fiquem bem.